No início de tudo, não houve alarde, não houve aviso claro nos céus, apenas pequenos sinais, quase imperceptíveis, que a maioria escolheu ignorar. Mas e se esses sinais sempre estiveram diante de nós? E se o apocalipse não começasse com destruição imediata, mas com silêncio? Um silêncio estranho, pesado, como se o mundo tivesse prendendo a respiração antes de algo inevitável acontecer. Segundo antigas escrituras, o fim não chega de forma repentina para todos. Ele se aproxima lentamente, testando a atenção, a fé e a percepção daqueles que ainda estão atentos. As primeiras profecias falam de mudanças sutis, conflitos surgindo onde antes havia paz, rumores de guerras que se espalham como fogo, e uma sensação constante de que algo está fora do lugar. Não é apenas o caos visível, mas o invisível, aquilo que não pode ser explicado facilmente. O mundo começa a se transformar de dentro para fora. Enquanto muitos seguem suas rotinas normalmente, outros começam a perceber algo está diferente. Então, sem aviso, os sinais se intensificam. Catástrofes naturais começam a surgir com uma frequência incomum. Fenômenos inexplicáveis aparecem nos céus, e a humanidade passa a viver sob uma constante sensação de medo. Esses momentos são descritos como o início das dores, o prelúdio de algo muito maior. E mesmo diante disso, muitos ainda duvidam, muitos ainda negam, como se aceitar fosse mais assustador do que ignorar. É nesse momento que surgem as primeiras grandes revelações. As trombetas, os selos, símbolos que carregam significados profundos e aterradores. Cada evento não é apenas destruição, mas um aviso, um chamado. Cada etapa do Apocalipse possui um propósito, uma mensagem oculta que poucos conseguem compreender. E então, eles aparecem, os cavaleiros, figuras envoltas em mistério e temor, trazendo consigo não apenas caos, mas transformação. O primeiro surge trazendo conquista, o segundo, guerra, o terceiro, fome, e o quarto, morte. Cada um deles marca uma fase inevitável, uma sequência de eventos que não pode ser interrompida. A presença deles é o ponto de virada, o momento em que não há mais volta. O mundo mergulha em um estado de completa incerteza. As estruturas que antes pareciam sólidas começam a ruir, sistemas entram em colapso e a confiança desaparece. Não é apenas o caos externo, mas o conflito interno de cada indivíduo. O medo se torna constante e a esperança cada vez mais rara. No meio desse cenário surge uma figura enigmática, alguém que promete respostas, alguém que parece trazer solução em meio ao caos. Muitos o seguem, muitos acreditam, mas nem tudo é o que parece, nem todas as promessas são verdadeiras. E o maior perigo pode não estar na destruição, mas na ilusão. À medida que os eventos se intensificam, os sinais se tornam impossíveis de ignorar. O céu muda, a terra reage. E a sensação de urgência cresce a cada instante, tudo avança em uma sequência cada vez mais intensa, criando uma tensão constante, o clímax se aproxima. Tudo o que foi anunciado começa a se cumprir de forma acelerada. Não há mais dúvidas, não há mais tempo, apenas o inevitável. E então o silêncio retorna. Após o caos, após o medo, após a destruição, surge um momento de pausa, um momento de reflexão. O Apocalipse não é apenas o fim, é também um recomeço. E fica uma pergunta no ar, uma pergunta que ecoa na mente de quem escuta. E se tudo isso não for apenas uma história? E se os sinais já estiverem ao nosso redor? À medida que o tempo avança, algo ainda mais inquietante começa a acontecer. Não são apenas eventos externos. É como se o próprio comportamento humano estivesse mudando. A empatia diminui, a violência cresce
e a verdade se torna cada vez mais difícil de encontrar. O verdadeiro colapso começa dentro das pessoas, antes de se manifestar no mundo ao redor. Sinais surgem nos céus que desafiam qualquer explicação lógica. Luzes estranhas, eclipses fora do comum, estrelas que parecem cair como chuva sobre a terra. A atmosfera se torna pesada, quase sufocante, como se fossem mensagens, alertas ou algo que a humanidade ainda não consegue compreender completamente. O medo passa a dominar. Não é mais um medo comum, é constante, presente em cada decisão, em cada olhar. Pessoas agem por desespero, tomando atitudes impensáveis. O apocalipse deixa de ser apenas físico e se torna emocional, mental, espiritual. As estruturas de poder começam a se fragmentar, líderes perdem controle, sistemas entram em colapso e o mundo mergulha em uma desordem generalizada. Cada passo parece seguir exatamente o que já havia sido previsto. E no meio desse caos absoluto, surgem falsos sinais de esperança, promessas de paz, soluções rápidas, figuras que parecem ter respostas para tudo. Mas nem tudo o que parece salvar realmente salva. O perigo se torna mais sutil, mais enganoso. Eventos naturais atingem níveis extremos. A força da natureza parece fora de controle, como se estivesse respondendo a algo maior. Tudo parece conectado. Nada acontece por acaso. O tempo parece acelerar, dias passam como horas e a sensação de urgência se torna insuportável. Já não há como ignorar, não há como voltar atrás, e então o céu muda novamente, não apenas em aparência, mas em presença. Algo diferente pode ser sentido, algo impossível de descrever completamente. As trombetas elas voltam a ecoar, mais fortes, mais intensas. Cada som parece atravessar o mundo inteiro como um chamado impossível de ignorar. Tudo deixa de ser apenas sinais e passa a ser realidade absoluta. A escuridão se torna mais densa, não apenas a ausência de luz, mas uma sensação real de opressão. E, no meio dessa escuridão, escolhas precisam ser feitas. Cada pessoa se vê diante de decisões que definem seu destino. O maior desafio não está apenas no que acontece fora, mas no que acontece dentro de cada um. Tudo converge para um momento final, um instante onde todas as profecias, todos os sinais e todos os eventos se encontram. Então, no limite entre o caos e o silêncio, algo muda, não como antes, mas de forma definitiva. Não é apenas destruição, é transformação, um novo começo escondido dentro do fim. E quando tudo parece ter acabado, resta apenas uma pergunta ecoando no vazio. Você teria percebido os sinais a tempo? E quando o silêncio parece absoluto, algo quase imperceptível começa a surgir. Um som distante, fraco no início, mas carregado de significado, como um eco atravessando dimensões, anunciando que ainda há mais por vir. Não é o fim completo, é apenas uma transição, uma pausa entre o que foi e o que está prestes a acontecer. Alguns começam a perceber que nem todos desapareceram, nem todos sucumbiram ao caos. Há aqueles que permanecem, observando, esperando, tentando compreender o que tudo aquilo realmente significa. Eles não são guiados pelo medo, mas por uma inquietação profunda, como se soubessem que aquele momento ainda guarda um propósito maior. O ambiente ao redor muda de forma sutil, mas inquietante. As cores parecem diferentes, o ar mais denso, o tempo irregular. Segundos se alongam, horas desaparecem. A realidade já não segue as mesmas regras. E isso cria uma sensação constante de desconforto, como se o mundo tivesse deixado de ser o que era. Então, surgem relatos, histórias de pessoas que dizem ter visto coisas impossíveis, ouvido vozes, sentido presenças, relatos que se espalham rapidamente, mas que muitos ainda tentam desacreditar, porque
Aceitar significa encarar uma verdade que foge completamente da lógica. No entanto, há algo em comum entre todos esses relatos. Uma sensação, um chamado, como se algo estivesse tentando se comunicar, tentando alcançar aqueles que ainda conseguem ouvir. Mas entender essa mensagem exige mais do que apenas atenção, exige coragem. Enquanto isso, a escuridão não desaparece. Ela se adapta, se torna mais silenciosa, mais estratégica, já não se impõe, com força, mas com sutileza. E isso a torna ainda mais perigosa, porque o que não é visto é mais difícil de ser enfrentado, e no meio dessa nova realidade começam a surgir escolhas ainda mais difíceis. Não escolhas simples, mas decisões que definem não apenas o presente, mas tudo o que vem depois. Cada ação passa a ter um peso diferente, uma consequência maior do que jamais teve antes. Alguns tentam voltar ao que era antes, reconstruir, fingir que tudo pode ser normal novamente. Mas no fundo todos sabem, não pode, o mundo mudou e não há caminho de volta. Apenas um caminho adiante desconhecido, incerto, inevitável. E conforme esse novo cenário se estabelece, uma verdade começa a se revelar lentamente. O fim nunca foi apenas destruição, nunca foi apenas medo. Foi sempre sobre revelação, sobre expor aquilo que estava oculto, trazer à luz o que foi ignorado por tanto tempo. E no último instante, quando tudo parece finalmente se encaixar, surge uma compreensão silenciosa, profunda, impossível de ignorar. O Apocalipse não foi apenas um evento, foi um processo. E aqueles que conseguiram enxergar além do caos, agora entendem. Tudo estava levando exatamente a esse momento. E mesmo depois de tudo isso, há algo que ninguém consegue explicar. Completamente um vazio que não é apenas ausência, mas presença, como se algo invisível estivesse observando, esperando, medindo cada escolha, cada pensamento, cada reação. Não há para onde correr, não há onde se esconder. Apenas a sensação constante de que tudo está sendo visto.